Oi, gente. Pois é, o Bolsonaro finalmente conseguiu achar mais um emprego para o seu filho Eduardo Bolsonaro. Ele estava atrás desse emprego, pensou em embaixador nos Estados Unidos, que eu não sei se ele já desistiu, mas conseguiu colocar ele na liderança do PSL. O delegado Valdir deixa a liderança, eu vou explicar sobre isso no vídeo de hoje. E se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer. E tem links das nossas redes sociais e do nosso Apoia-se e um comentário fixado no início dos comentários. Então vamos lá, sem delongas, né? O líder do PSL na Câmara dos Deputados, delegado Valdir, anunciou nessa segunda-feira que vai deixar o posto. Ele será substituído na liderança pelo deputado e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, que teve a indicação definida por uma lista de 29 deputados do partido entregue hoje à Secretaria-Geral da Câmara pelo líder do governo na casa, o deputado Major Vitor Hugo. O anúncio de delegado Valdir vem depois do presidente do PSL, Luciano Bivar, informar ao presidente da Câmara que, por questões estatutárias, não era mais válida a suspensão temporária das atividades partidárias de 5 deputados do PSL, determinada na sexta-feira, de 18. Com a medida de Bivar, os deputados Carla Zambelli, Bibo Nunes, Felipe Barros, Carlos Jorge e Alê Silva, alvos de suspensão, puderam assinar a lista pró-Eduardo, que superou os 27 nomes necessários para a troca da liderança da sigla, né? Venho ao público fazer um esclarecimento. O meu partido, diz o Valdir, né? O meu partido, PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Meio que contornando um pouco da crise que a gente vem falando aqui nos últimos dias, né? Depois de dizer em uma gravação vazada na semana passada que iria implodir Jair Bolsonaro, a quem chegou a chamar de vagabundo, o delegado Valdir afirmou ainda que não é subordinado a nenhum governador, nenhum presidente, mas sim ao eleitor. Vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda, nós não rasgamos a Constituição. A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no parlamento em nenhuma ação. Curioso ele estar dizendo isso, né? Agora que Bolsonaro conseguiu impor o seu próprio filho para ser o líder do PSL. Né? É engraçado. A troca de Valdir por Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL na Câmara é o desfecho de uma crise que nasceu de outra. A briga entre Bolsonaro e Bivar pelo comando do PSL, que pode levar o presidente a sair do partido. A mudança contou com a articulação do pessoal do presidente, gravado por um deputado do partido, enquanto orientava a formação de uma lista para destituir o agora ex-líder Valdir. Bem, essa é a notícia. Agora, e o significado? A gente precisa entender o seguinte: Bolsonaro, eu digo isso já tem um bom tempo, não foi agora que eu comecei a falar. Bolsonaro quer um partido para chamar de seu. Ele quer um partido que ele tem o filho na liderança, e ele conseguiu já isso, e ele quer ter o controle total do partido. Ele tem instintos ditatoriais, é quem ele é. É só olhar a trajetória de Bolsonaro, o que ele disse, a forma como ele se comporta, a forma como ele organizou toda uma família para entrar dentro da política e se enriquecer com a política, foi a estratégia dele. Uma pessoa com essas características vê claramente a sua estratégia fundamental a partir de agora como a estratégia de controlar o partido que seria o partido que dá suporte à sua presidência. E ele conseguiu o que ele queria. A verdade é essa, ele conseguiu o que ele queria e a partir de agora o fundo partidário e toda a estrutura do partido vai responder a ele. É bom lembrar que o PSL, como eu já disse também aqui no canal, mas nunca é demais repetir, é um partido sem um lado orgânico, ele não tem organicidade em relação à sociedade civil. Sempre foi um partido de aluguel que apoiou quem estava no poder e não era um partido com nenhuma ideologia clara. E se tornou o partido de Bolsonaro por puro oportunismo do Bolsonaro e do PSL no momento das eleições do ano passado. Foi isso que catapultou esse partido para ser o partido da extrema-direita no Brasil. Né? Ultraconservador nos costumes e com agenda
predominantemente liberal na economia, embora o Bolsonaro não fosse exatamente um liberal, foi a agenda que ele teve que adotar para se legitimar junto às grandes corporações empresariais e aos grandes empresários do país. Porque a agenda que era meio nacionalista dos antigos militares que ele aderiu no início da carreira dele, era uma agenda que não era simpática para o alto empresariado e para as grandes corporações empresariais do Brasil. Então ele teve que abandonar essa agenda, que era também uma boa dose de oportunismo na época, porque era simplesmente a agenda que era coerente com a corporação militar da qual ele fazia parte. Então ele aderiu meio por inércia, né? Foi uma adesão por inércia que o Bolsonaro teve naquela época, e mais recentemente ele teve essa adesão a um liberalismo por oportunismo político, né? Enfim, esse é o desfecho dessa história. Nós vamos ter que continuar observando para ver se vai ter novos capítulos, mas basicamente foi isso que aconteceu. Isso é relevante para mostrar para o campo progressista que a direita, embora se ataque, embora tenha confusão e tal, eles são capazes de se organizar, reorganizar e agir de forma pragmática. E por isso, não basta sentar e bater palmas para as suas confusões. Nós vamos ter uma tarefa muito difícil nos próximos anos. Eu falo de todo o movimento progressista e eu me coloco como uma pessoa que está dentro nesse movimento, né, de esquerda, pró-trabalho, de ter que construir uma agenda coletivamente, isso não é uma construção individual, coletivamente uma agenda para tentar convencer a população brasileira a mudar de lado, a apoiar uma agenda que beneficie eles, que beneficie a classe trabalhadora, a população mais pobre. E não vai ser fácil fazer isso. Nós vamos precisar não só de bons argumentos, não só estar com as experiências internacionais afiadas e na mão, mas nós vamos precisar também de argumentos emocionais e nós vamos precisar também de poder de convencimento e de aliança ampla com os movimentos sociais organizados, com os sindicatos e com forças do campo do trabalho. Não vai ser fácil, especialmente porque várias dessas forças do campo do trabalho, infelizmente, se tornaram pelegas, outras aderiram a uma concepção que eu diria que não é da social-democracia europeia, né? A social-democracia do Olaf Palme não é uma concepção corporativista. E essas são dificuldades do nosso campo que nós vamos enfrentar com partes da base social que nós temos para poder fazer a luta política. E ter clareza das dificuldades e saber o que nós precisamos fazer são dois passos fundamentais para essa construção que precisa vir, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe se torne apoiador do canal. O link do nosso apoio está no comentário fixado, no início dos comentários, assim como links para nossas outras redes sociais. Espero que esteja tudo ok com o áudio, que foi um problema que eu enfrentei nas últimas semanas. Estava uma coisa realmente difícil de descobrir qual era a origem do problema, e eu espero que agora já esteja tudo solucionado e que a gente possa retomar a nossa produção de vídeos com ampla qualidade. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.